Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu acredito que vai te fazer pensar bastante e que vai te aproximar mais de Deus, que vai fortalecer a sua fé. Vou ler para vocês o livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 44 ao 51, que diz assim: E disse mais a Davi: Vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e lançou-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da manhã e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Irmão, essa é uma passagem muito conhecida, né? Acho que a maioria de nós já conhecemos a história de Davi e Golias. Ela nos conta como que Davi derrotou Golias. E o que eu acho incrível nessa história, nessa passagem, é a fé que Davi teve aqui. Uma fé que derruba gigantes. Porque Davi estava diante de um gigante, de um cara que era muito maior que ele, que provavelmente era um soldado treinado, muito forte. Um cara que, na lógica humana, ele facilmente conseguiria destruir Davi facilmente. Às vezes você tem um gigante que se levantou contra você, alguma situação, alguma pessoa, algum empecilho, algo que você acha que pode te destroçar em questão de segundos, algo que você vê e você pensa, não tem como passar por isso, não tem como vencer. Mas aqui é interessante como Davi nos mostra que ele não venceria pela força dele, mas pela força de Deus, porque ele entrega tudo a Deus. Ele vai contra Golias, mas ele vai sem medo, não porque Davi achava que ele era forte, mas porque ele sabia que Deus estava com ele e que Deus o ajudaria. E aí Davi, com uma pedra, ele consegue derrotar o gigante Golias. Com uma simples pedra ele consegue derrotar Golias. Enquanto Golias estava com uma espada, com um escudo, com um monte de coisa, ele acertou a pedra na testa dele. A palavra diz que a pedra gravou na testa de Golias e ele caiu morto. É uma situação que a gente pode parar aqui para pensar que às vezes parece impossível. E às vezes você está tão desarmado na situação, você está tão fraco, que às vezes você é igual a Davi, só tem uma pedra para se defender. Mas quando você coloca as coisas no nome de Deus, quando você coloca as coisas a Deus, quando você entrega seus caminhos a Ele, você deposita toda a sua fé nele, não importa o gigante que se levantou contra você, Deus ele te ajuda a vencer esse gigante. Então, irmão, se você está passando por uma tribulação, por um problema, dê tudo a Deus, entregue nas mãos do Senhor e confie nele. Tenha uma fé que derruba gigantes, assim como Davi teve. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém.